Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite aí para todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 10 de maio, você sabe, nossa pílula noturna no nosso amado Evangelho, nosso perguntas e respostas, né? Nosso pinga-fogo dos dias atuais. Ai, ai, ô saudoso pinga-fogo. Vocês já assistiram falar nisso, pinga-fogo, com o nosso amado Chico Xavier na década de 70, esse evento histórico na extinta TV Tupi? Né, que manteve uma das maiores audiências da história da TV brasileira, em que Chico respondeu inúmeras perguntas feitas pelos telespectadores do Brasil todo, ajudando a difundir a doutrina, ali com a presença de Emmanuel, com certeza um momento histórico, né? Então virou quase que uma tradição, né? Locais de perguntas e respostas, em artigos, revistas, chama-se de Pinga-Fogo, né, que era o nome dado àquele quadro que havia naquele programa da Tupi na oportunidade. Mas enfim, temos hoje, gente, duas perguntas importantíssimas, né, relacionadas à gestação, à reencarnação, que eu tenho certeza que diz respeito a todos nós. A primeira delas é da Gerlene Pigosso. A Gerlene ela pergunta assim: Ricardo, seria possível você falar sobre adoção? Eu mesmo sou adotada. Qual que é a visão espiritual da adoção? Gerlane, a adoção, sem dúvida alguma, é uma atitude de grande amor, né, por parte daquele que adota e, é claro, também da pessoa que é adotada e experimenta gratidão a Deus pela oportunidade de reencarnar e encontrar um lar na Terra, ainda que não seja o seu lar biológico. Sabe, meus amigos, é lógico que cada um de nós, né, tem uma ideia, a gente fantasia muitas ideias do que seria o ideal, do que seria o perfeito. Então tem-se essa ideia que o lar perfeito é composto de um pai, de uma mãe, né, que o filho perfeito ele nasce da gestação do fruto desses dois. Gente, a vida real muitas vezes é diferente, né? Um lar perfeito é um lar que existe Deus, harmonia, respeito. Muitas vezes o lar em que vai haver essa felicidade, essa harmonia, ele foi formado da maneira mais inesperada possível, ainda que isso incomode muita gente, né? E uma das formatações desse lar que para muita gente não seria perfeito é a presença da adoção. E eu fico muito à vontade para falar disso, né? Eu cresci num lar assim. A minha irmã, ela é adotiva, ela chegou em casa, ela tinha 2 meses, né? A mãe dela biológica tinha problemas mentais e ela foi adotada legalmente com 2 meses. Então eu sei muito bem o que significa isso na prática, né? E o amor, gente, é o que vincula, né, os compromissos espirituais em que todos nós estamos nos ligando. Então, a adoção indiscutivelmente faz aqueles que adotam crescerem muito aos olhos de Deus. A espiritualidade superior sempre deixa isso muito bem claro. E a pessoa que é adotada deve agradecer a Deus e àqueles que o recebem com amor, ao invés de voltar a sua revolta ou sua tristeza para quem os abandonou. Pelo contrário, a gente sabe, meus amigos, que nada acontece por acaso, não é verdade? E certamente para um pai e uma mãe abandonarem um filho é porque estavam num processo de alto nível de perturbação espiritual. E uma pessoa assim está doente, e quem está doente precisa de remédio, de perdão, não é? E não de revolta, de angústia. Então, à medida que a gente cresce espiritualmente, sabe, Gerlane, a gente não só aprende a compreender e a perdoar quem nos abandonou, como a pedir a Deus por eles. Tanto que eu conheço casos de pessoas que foram conhecer os pais biológicos já quando adultos e os perdoaram. É lógico, o amor não é o mesmo, mas pelo menos passa a ter um olhar de caridade, de carinho, ao invés de revolta que só lhes faria mal. Então, no final das contas, a gente percebe que a adoção é uma bênção de Deus para a humanidade, né? Felizes daqueles que adotam, daqueles que valorizam a ideia de serem adotados, ao invés de se revoltar. Só fica a dica, se você vai adotar algum filho ou se já tem um filho adotivo, você sabe, é muito importante conversar com a criança no momento oportuno de que ela é adotada. Não omita essa verdade, porque ela costuma ser muito pior. Essa é quase uma unanimidade entre os terapeutas, né, que cuidam das crianças. Converse com algum deles, se você ainda não fez, com um especialista, porque isso vai ajudar muito a evitar a ideia de rejeição e de adaptação social. E é muito melhor seu filho saber por você, não é que ele é adotado, do que saber por alguém da escola, ouvir piadas na rua, que isso acaba, né, magoando bastante, tá bom? Mas é uma benção a adoção. Eu mesmo, se tiver ter mais filhos, com certeza
desejo que sejam adotivos. E minha esposa pensa da mesma forma. Muito bem, gente. A Bia Ferrara pergunta sobre o aborto. E a Bia fala assim: Ricardo, o que acontece com o feto que é abortado? O espírito, né, que é abortado quando esse aborto é provocado? Bem, ela deixa muito bem claro, né? Bia, um aborto provocado aos olhos da lei divina é um aborto criminoso, porque literalmente é um crime, mata-se uma vida que está em gestação. Então, isso é um desencarne violento, né? Porque o feto ele é tirado abruptamente do ventre materno e o espírito ele é retirado de maneira abrupta também daquele corpinho que está sendo gestacionado, está sendo gerado. Então, com certeza, é uma experiência muito traumática. Muitos espíritos trouxeram, inclusive através de Chico Xavier, né, muitos relatos dolorosos de como foi ter sido abortado. E a tristeza, né, daquele espírito que desejava renascer, né, que chamava a mãezinha. Eu lembro de um desses relatos, de um desses espíritos falando: mãe, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, mãe, não me mata, mãe, eu preciso renascer. Então, assim, é uma situação muito triste. E, por favor, não me levem a mal. Né? Ninguém fala isso para você que eventualmente tem abortado e vai escutar a pílula noturna se sentir culpado ou culpado. Não é isso. Passou, passou. O que vale é daqui para frente. Mas não repita mais isso, porque agora você tem consciência, né? Pelo contrário, nós devemos trabalhar pela lei divina na sua plena manifestação de amor. Então, o que acontece? Nós devemos sempre buscar o contraponto. Então, você abortou, então procure trabalhar para adotar crianças, né, que não tem pai nem mãe, é o contraponto, não é? Vá trabalhar num orfanato para poder ajudar crianças que precisam de auxílio, é o seu contraponto. Isso é muito importante. O Divaldo conta essa história, né, de uma senhora que procurou na Mansão do Caminho depois de muitos anos e tinha abortado 4 vezes, se sentia muito culpada. Ele falou: se sinta culpada não, minha filha, comece a trabalhar, temos muitas crianças aqui, precisamos de voluntárias. É a melhor forma de você começar a se reestruturar perante a lei divina. E segundo o Divaldo conta, essa senhora foi uma trabalhadora magnífica da mansão durante muitos e muitos anos, cuidando com muito afeto e zelo das crianças. E é isso, gente, que a gente amadurece, né? E o espírito que foi abortado, ele também passa a amadurecer e começa a entender, né, a dificuldade espiritual do pai, da mãe, enfim, do contexto do seu aborto, e os perdoa à medida que ele também cresce. E muitas vezes ele não desiste e acaba voltando no mesmo ventre materno, no futuro, não é? Quando a condição é mais favorável. Então, resumo da história: com certeza a gente jamais deve abortar. Se o aborto acontecer, que seja espontâneo, porque aí é um processo de evolução espiritual para o espírito e para a família, mas não é algo provocado, é uma prova espiritual, que é diferente do aborto provocado, que aí, aos olhos da lei divina, é considerado um crime, né, espiritual grave, que deve fazer a gente parar para refletir. Só para terminar, na obra Nosso Lar, André Luiz conta uma história de uma entidade que queria entrar na cidade Nosso Lar. A princípio parecia ser boazinha, e André Luiz vê a resistência do guardião, né, de permitir que essa entidade entrasse, e questiona: por que você não vai deixar ele entrar? Ele é tão bonzinho. E aí o guardião fala: cuidado, André, você é muito jovem aqui, muito novo, né? Não se iluda. E de repente a entidade se mostra com raiva, xingando. André Luiz fica surpreso e vê dezenas de pontos escuros no perispírito dessa entidade. Era uma entidade que tinha trabalhado aonde? Numa clínica de aborto. Fora a quantidade de crianças que essa entidade ajudou, infelizmente, a matar através da prática, né, provocada do aborto. Então, bem, é aquela história, né? A gente não quer o escândalo, mas já que ele aconteceu, vamos trabalhar, né, para poder nos reajustar o mais rápido possível. Viu? Gente, que Deus abençoe a cada um de vocês. Luz e paz. Você sabe que você pode e deve enviar suas dúvidas em Ricardo Melo, nosso Instagram sempre à sua disposição. Muito obrigado por você compartilhar as pílulas noturnas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, até breve. Até muito, meus amigos, com alegria, responsabilidade e amor, hein? Até muito breve.